Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, clemente e misericordioso, e que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje, inshallah, a gente vai continuar dentro da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como a gente iniciou essa série das pessoas mais próximas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós iniciamos falando das pessoas monoteístas e tal, e ainda das pessoas que estavam mais próximas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje nós vamos aprender sobre Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu, dos companheiros nobres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das pessoas grandiosas no Islã, alhamdulillah. E então hoje a gente vai aprender sobre Ali radiyallahu anhu, das pessoas próximas, das pessoas nobres do profeta Muhammad, próximas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele era filho do tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que já foi mencionado aqui. Quem lembra o nome do tio do profeta sallallahu alaihi wasallam? Aquele que não, um dos que não aceitou o Islã. Com certeza todo mundo lembra, só não, todo mundo sabe, mas não vai lembrar. Abu Talib, Abu Talib. Então Ali era filho de Abu Talib, e dos irmãos de Ali ele tinha Talib, né? Abu Talib, Talib, Aqil, Ja'far e depois Ali. E uma dos estudos é relatado que eles tinham a distância de 10 anos entre um e outro, né? E esses eram os irmãos. Uma das coisas, a gente sempre menciona o nome do pai de Ali e o nome do tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? Abu Talib, por conta da história do Islã, o começo do Islã, que Abu Talib ele apoiou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apesar de não ter aceitado a mensagem do Islã. Só que a gente não costuma mencionar o nome da mãe de Ali, da esposa de Abu Talib. O nome da mãe do Ali era Fátima bint Asad. Esse era o nome dela, como a gente mencionou nas aulas anteriores. Tinham muitas Fátimas, né? Era comum ter esse nome nessa época do Islã. E, subhanallah, é bom a gente, um pouco antes da gente entrar realmente na história de Ali radiyallahu anhu, vamos recordar um pouco e aprender um pouco a respeito de Fátima, mãe do Ali radiyallahu anhu, que foi das mulheres que também aceitou o Islã, radiyallahu anha. Então ela era esposa de Abu Talib, diferentemente dele, ela aceitou o Islã, e ela foi a primeira mulher do Banu Hashim, a mulher Hashimia, que aceitou o Islã, o mesmo clã do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como nós sabemos, o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, né? Então ele é do Banu Hashim. Então ela foi essa primeira mulher, e os estudiosos indicam que ela está dentre as 10 ou 11 das primeiras pessoas que aceitaram o Islã, né? E, subhanallah, como a gente sabe, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi criado por Abu Talib. Então logo ele foi criado também por ela. Desde os 6 anos de idade que ele foi criado por ela, até os 25 anos que ele casou com Khadija. Então ele ficou todo esse período. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha uma proximidade dela, né? Como uma tia para ele, ele tinha uma proximidade dela por conta de tudo isso. A gente lembrou nas semanas anteriores sobre Ayman, né? Baraka. A gente conversou a respeito dela, e ela é como uma mãe para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fátima, mãe do Ali, também é como uma mãe para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? Por conta da criação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve com ela, né? E ela, subhanallah, como nós sabemos, no começo do Islã e ao decorrer da história, a gente sabe que a pobreza, ela atingiu muitas pessoas. E ela foi dentre as pessoas que a pobreza atingiu ela, como Abu Talib também, né? Subhanallah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele lembra dela, que ela tirava da alimentação dela, da comida que ela tinha, para dar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse momento de pobreza, por conta da virtude dela. Subhanallah, radiyallahu anha.
E qual que foi a primeira migração do Islã? A gente mencionou, acho que nas últimas semanas aí. Tem duas migrações aí famosas na história do Islã. A primeira foi para onde? Não. Os muçulmanos estavam sendo perseguidos, aí eles foram para um rei cristão, lembra? Para onde? Para a Abissínia, exatamente, para a Etiópia. Mashallah, tabarakallah. Então essa foi a primeira migração que os muçulmanos fizeram para buscar o refúgio. Jafar foi uma das pessoas, um dos sahabas que fez essa migração. E ela, mãe dele, ela considerou, ela não fez a migração, mas ela pensou em fazer essa migração de Meca até a Abissínia, subhanallah. Então, uma coisa grandiosa, deixar da sua cidade, do seu país, para ir para outro continente ainda, né? Buscando refúgio. O que eles foram fazer lá? Proteger a religião, que eles não iam fazer nada além disso. Eles foram fazer a migração para ter um refúgio religioso, porque eles estavam sendo perseguidos em Meca, e lá foi relatado que tinha um rei cristão que era justo, né? Najashi, e por conta disso, eles foram para lá e ela considerou em fazer isso, subhanallah, coisa bonita. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha um costume, quando ele recebia alguma caridade, ele distribuía entre as Fátimas. Ele dava entre as mulheres que tinham o nome de Fátima. Até Ali, quando ele se casou com Fátima, a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele recebia da caridade dele, né? Então ele tinha esse costume também, sallallahu alaihi wasallam. E uma coisa que mostra a proximidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por ela e o carinho que ele tinha por ela, é que quando ela fez a migração de Meca para Medina, quando ela veio a falecer, o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ela estava no leito de morte, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fica ao lado dela, né, da cama dela. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele começa a fazer duá por ela, começa a fazer súplica por ela para Allah subhanahu wa ta'ala, faz súplica para ela, e ela vem a falecer olhando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um olhando para o outro, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazendo duá por ela, subhanallah. Então uma morte junto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ainda, além disso, ele, sallallahu alaihi wasallam, estava fazendo súplica por ela. Tanto que ele gostava dela e tinha proximidade dela. Além disso, depois que ela veio a falecer, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz? Ela foi enterrada no cemitério aquele cemitério Baqi', aquele cemitério do lado da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, né? Lá em Medina. Então, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz? Ele entra no túmulo, ele pula dentro desse túmulo, do qabr, limpa o túmulo, tira todos os empecilhos que tinham ali, as pedras, a sujeira que tinha. Ele mesmo faz isso, pede o corpo dela e enterra ela, subhanallah. Ele mesmo, sallallahu alaihi wasallam, mostrando a proximidade que ele tinha dela, subhanallah. Então, é bom a gente, inshallah, no decorrer dessas aulas que a gente faz, essa jornada, a gente vai aprender um pouco mais a respeito dela. Porém, como a gente está falando a respeito de Ali radiyallahu anhu, é bom que a gente cite a mãe de Ali radiyallahu anhu, a Fátima radiyallahu anha. Então essa aqui é a mãe de Ali, e aqui agora a gente entra na história de Ali radiyallahu anhu. Ali é relatado que ele nasceu 10 anos antes da revelação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, antes da revelação do profeta sallallahu alaihi wasallam, 10 anos, ele recebe, antes dele receber a revelação, ele nasceu, Ali radiyallahu anhu. E esse é um relato de Ibn Hajar, que ele relata a respeito disso. E subhanallah, uma das curiosidades, quando Ali nasceu, Abu Talib, ele estava viajando. Aí quem que deu o nome foi a mãe dele, claro. Aí a mãe dele deu o nome dele do quê? Asad, ou seja, leão. E como que Ali ele é conhecido como leão de Allah, né? Depois de um tempo ele foi conhecido como leão de Allah. Mas quando o pai de Ali, ou seja, Abu Talib, voltou da viagem, ele não gostou desse nome, então ele mudou o nome de Ali. Aí colocou o nome dele como Ali, que significa uma pessoa de nobreza, né? Uma pessoa com nobreza, com caráter. Aí depois, um tempo depois, o desejo de Fátima, mãe de Ali, o que acontece? Acontece o desejo dela, do nome dele ter sido Asad, ou seja, leão de Allah, Asadullah, foi o quê? Foi concretizado, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele, subhanallah, ele reconheceu ele como o leão
de Allah. E também há uma narração de que Ali, né, uma das narrações é que ele nasceu na Kaaba, né? Essa é uma das narrações que tem. E também, além dele, tem um dos os parentes de Khadija, o sobrinho de Khadija, radiyallahu anha, Hakim bin Hizam, também nasceu na Kaaba, uma das narrações que nós temos aí. Como que a gente falou anteriormente que o profeta sallallahu alaihi wasallam, juntamente com Khadija, tinha crianças ao redor deles, tanto os filhos do profeta sallallahu alaihi wasallam, como também o Zayd, que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele adotou como filho dele. Claro que antes, a gente sempre menciona isso antes da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. E também tinha Ali. Mas como que Ali foi parar na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Como a gente falou anteriormente, a pobreza ela atingiu muitas pessoas em Meca. Quando a pobreza atingiu muitas pessoas em Meca, o pai de Ali, Abu Talib, foi atingido também. Quando ele foi atingido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso antes de receber a profecia, claro, ele chega até o tio dele, Abbas, e aí o profeta sallallahu alaihi wasallam fala para ele: o que você acha da gente facilitar e pegar os filhos de Abu Talib? E aí ele consegue focar tanto na saúde dele, ou seja, ele consegue cuidar da saúde dele e cuidar das questões financeiras dele, né? Então, aí essa dele, Abbas, ele aceita. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele vai até a casa, juntamente com Abbas, a casa de Abu Talib, e propõe isso a ele. Chega a ele e fala: olha, a gente pode cuidar e criar os seus filhos, dê os seus filhos para nós. Aí ele aceita essa proposta, porém ele coloca uma exceção aqui. Ele fala: vocês podem levar, porém eu quero que Aqil fique comigo, né? Ele queria que Aqil ficasse com ele. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pega Ali ainda criança, jovem ainda, bem pequeno ainda. O profeta sallallahu alaihi wasallam pega Ali e Jafar fica com Abbas, subhanallah. E aí por isso que Ali foi até a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como a gente sabe, ele começa a acontecer coisas estranhas. Então Ali ele começa a presenciar tudo isso. Ele nasceu 10 anos antes da revelação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí o que acontece? Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe a revelação, o profeta sallallahu alaihi wasallam desce até a casa dele, até a casa de Khadija radiyallahu anha, e aí começa a acontecer todas essas questões. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai até Khadija, diz: Zamiluni, Zamiluni, ou seja, me encubra, me acoberte. O profeta sallallahu alaihi wasallam é coberto e Ali vê tudo isso. Quando Sura Al-Muddathir, o acobertado, Ya Ayyuha Al-Muddathir, nesse capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordena que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele faça a oração, que ele realize as orações noturnas. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com Khadija, ele começa a fazer as orações. E Ali ele presencia tudo isso. Subhanallah. Quando ele tinha por volta de 10, 11 anos ali, entre 9 e 11 anos. Ali ele começa a presenciar tudo isso e vê que tem alguma coisa estranha. Aí, subhanallah, ele nota isso, e antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam propor para ele, antes dele sallallahu alaihi wasallam propor o Islã para ele, ele chega até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o que está acontecendo, por que vocês estão fazendo isso, questionando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para ele, ainda criança: essa aqui é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Na qual a gente não associa nenhum tipo de parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika la, não tem nenhum tipo de parceiro com Allah subhanahu wa ta'ala, e eu te chamo para Allah, que você adore a Ele unicamente, e que você deixe, que você não adore nem Lat, nem Al-Uzza, que são os ídolos que eles adoravam antes, nessa época, em Meca, né? E aí Ali, ele escuta isso, e a gente pensa a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam, falando como uma criança, ele poderia ter tido um tipo de flexibilidade. Porém, o profeta sallallahu alaihi wasallam passa isso para ele com seriedade, com todo tipo de seriedade. Olha, essa aqui é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, e eu convido você a adorar Allah subhanahu wa ta'ala,
unicamente, sem nenhum tipo de parceiro, que você abandone Al-Lat e Al-Uzza. Ou seja, abandone esses ídolos, subhanallah. E assim disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que Ali responde, subhanallah? O que vocês acham que ele responde ainda criança? Vocês imaginam alguma coisa? Sim, eu aceito. O que vocês acham? Tá bom? Tá bom. Uma criança ia falar, tá bom, né? Tipo, ainda tá com o profeta sallallahu alaihi wasallam, que era uma pessoa carinhosa com as crianças gostavam dele. Porém ele, subhanallah, Ali, ele fala o quê? Eu vou falar com o meu pai. Ou seja, ele fala, eu vou até Abu Talib, vou até meu pai e vou conversar com ele a respeito dessa religião. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorri e fala para ele, tudo bem, você escolhe, conversa com seu pai, porém não diga a ninguém, né? Não diga a ninguém o que está acontecendo nessa casa. Porque, como a gente sabe, durante um período, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fazia da'wa, né? A gente vai falar um pouco a respeito disso hoje, para as pessoas mais próximas dele. E aí Ali radiyallahu anhu, subhanallah, ele relata que durante a noite ele não conseguiu dormir. Tinha algo no coração dele que ele não conseguia dormir. Passou a noite toda sem conseguir dormir e pensando naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha falado e raciocinando a respeito disso. Na manhã seguinte, ele chega até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pede para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ele repetir aquilo que ele sallallahu alaihi wasallam tinha dito. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Dinullah, ou seja, a religião de Allah, né? E que nós não associamos nenhum parceiro a Allah, que você adore Allah unicamente e não associe nenhum parceiro e abandone Al-Lat e Al-Uzza. E Ali radiyallahu anhu, ele diz o que nesse momento? Aslamt, ou seja, eu me islamizo, eu me torno muçulmano. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, é relatado que ele recebeu a mensagem na segunda-feira e na terça-feira Ali já ficou muçulmano, já se tornou muçulmano, radiyallahu anhu, subhanallah. Então, das primeiras pessoas mesmo a se tornar muçulmano, o mais jovem a ficar muçulmano. E uma das coisas para a gente raciocinar a respeito disso é que por isso que esses são as-sabiqun, viram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e logo seguiram. E durante toda a vida deles eles ficaram dessa forma, subhanallah. A partir daqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a convidar as pessoas para o Islã. As pessoas mais próximas, como a gente sabe, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele costumava chamar as pessoas para um jantar, para uma alimentação, para um encontro e apresentar o Islã para as pessoas da família dele. E aí é relatado que Ali radiyallahu anhu, o que ele fazia? Ele ia junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas ele não falava absolutamente nada, ele não dizia nada. Ele chegava até essas reuniões e apenas aprendia. Por isso que é a importância da gente, às vezes, subhanallah, quando tem algum encontro, alguma questão, a gente vá até esse encontro, porque é o mínimo que a gente aprende a respeito da religião, isso vai fazer com que a gente tenha um crescimento da fé. Então, desde criança ele acompanhava. É relatado que Abu Bakr ia junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes ia só os dois e às vezes ia só Abu Bakr e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, às vezes ia Ali e o profeta sallallahu alaihi wasallam e às vezes iam os três apresentar o Islã para as pessoas. Isso tudo de uma forma secreta, subhanallah. Antes de acontecer aquilo que aconteceu na montanha de As-Safa. Quem lembra o que aconteceu na montanha de As-Safa, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam publicou a mensagem do Islã? Alguém se recorda? 6-3. Isso aconteceu depois, mashallah. Mas antes exatamente, mashallah. A gente lembrou na aula sobre Khadija que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha alguns apelidos, né? Esses apelidos eram o quê? Al-Amin, um deles, o confiável, né? As-Siddiq, o confiável, o verdadeiro. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz? Ele sobe até a montanha, as montanhas altas lá de Meca, As-Safa. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a chamar todas as tribos. Ele chama as tribos, venham Banu Hashim, Banu Muttalib, e aí chama todas as tribos e junta as pessoas. E juntam todas as pessoas, chegam até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando eles chegam até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz?
se eu disser para vocês, se eu disser a vocês que tem um exército atrás de nós aqui, ou atrás de mim, atrás dessa montanha, para nos atacar, vocês vão acreditar em mim? Aí o que as pessoas disseram? Sim, claro que nós acreditamos em você, você é o confiável, você é o verdadeiro, por conta de tudo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era antes da profecia. Aí disseram isso a respeito dele, vocês acreditam em mim? Acredito. E aí, a partir desse momento, o primeiro momento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou a mensagem pública. Então, eu digo que há um único Senhor e convidou as pessoas para adoração a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, né? Imaginemos que, subhanallah, tinha peregrinação para Meca, onde tinham 365 ídolos que as pessoas adoravam, as pessoas locais também adoravam. Aí chega um homem e diz, olha, abandonem esses ídolos, que existe apenas um único Senhor. Só tem um único Senhor que merece adoração, subhanallah. E, subhanallah, uma coisa forte mesmo. E contra todas as pessoas que estavam ali, né? Ali radiyallahu anhu cresceu na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como a gente mencionou, nem o profeta sallallahu alaihi wasallam, nem Khadija, eles não adoravam o ídolo. Logo, Ali radiyallahu anhu não sabia o que era isso também, né? E Ali estava no meio dessas pessoas. E é relatado que tinha um silêncio, subhanallah, grandioso entre as pessoas. Um silêncio muito grande. Aí o que acontece? Ali radiyallahu anhu, pequeno, jovem, criança, ele levanta a mão e fala, eu acredito nesse Senhor, né? Eu sou dos muçulmanos, ya Rasulullah. Então, aquela multidão toda, de todas as tribos, esse pequeno jovem, subhanallah, ele levanta a mão e diz que acredita na mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí as pessoas quando um fala, é aquele efeito manada, as pessoas começam a dizer alguma coisa. Aí Abu Lahab, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das pessoas que não aceitou o Islã, que era dos inimigos do Islã, ele diz que você pereça, e a Muhammad, você chamou a gente só para falar isso, tipo, desdenhou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. E aí as pessoas viraram as costas e começaram a andar e abandonar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Imaginemos quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu da casa dele, juntamente com Khadija radiyallahu anha, foi até a casa do primo de Khadija, Waraqa bin Nawfal, e chega até lá, e ele diz o que para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Esse é o mesmo Na'mun, ou seja, aquele mesmo que veio para Musa, para Moisés alayhi salam, e você vai receber a revelação, confirmou a revelação do profeta sallallahu alaihi wasallam, a veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, porém o seu povo vai te perseguir. Eu queria estar com você quando o seu povo te perseguir. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, com certeza se lembrou disso. Subhanallah. E imaginemos que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam desce dessa montanha, depois vai para casa, com certeza quem estava ao lado dele para apoiá-lo, Khadija, Ali e as pessoas mais próximas dele, sallallahu alaihi wasallam. Então, e até mesmo antes disso, tinham rumores entre as tribos, entre as famílias, de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava trazendo uma religião nova para as pessoas, até que ele trouxesse essa mensagem, subhanallah. Então, uma coisa linda e bela. Tem um relato de um homem chamado Afif, se eu não me engano, Afif radiyallahu anhu, ele se tornou muçulmano depois, que ele vinha até Meca, porque ele era comerciante, né? E Meca era um grande polo de comércio, e ele ficava junto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele ficava junto com Abbas, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí, subhanallah, teve um dia que ele veio para Meca, chegou até Meca, e ele, subhanallah, começou a olhar para Kaaba. Quando ele olha para Kaaba, ele vê um homem, uma criança e uma mulher atrás desses dois. E eles estavam fazendo os movimentos das orações, da oração que a gente faz. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Kaaba, ele fazia o ruku, ou seja, fazia a genuflexão, fazia o sujud, e ele vendo tudo isso. Quando ele chega até Abbas radiyallahu anhu, ele diz: Ya Abbas, eu vi uma mulher, eu vi um homem, uma criança e uma mulher atrás desses dois, e eles faziam
uma prostração, uma genuflexão, e explicou o que ele via. E aí ele diz, esse aqui é meu sobrinho Muhammad, esse aqui é o filho de Abu Talib, que é filho do tio dele, sallallahu alaihi wasallam, e aquela é Khadija, e esse meu sobrinho Muhammad, ele está convidando as pessoas, ele está trazendo o Islã, ou seja, ele está trazendo uma nova religião para as pessoas, e ele diz que o Senhor dele, Rabbus samawati wal ard, ou seja, que o Senhor dele é o Senhor dos céus e da terra, e ele convida as pessoas para a adoração desse Senhor que é o único Senhor, subhanallah. E esses três são os únicos que estão praticando essa religião, subhanallah. Imaginemos que, subhanallah, 3 pessoas adorando Allah subhanahu wa ta'ala ali, acreditando que essa religião ia se expandir pelo mundo inteiro, subhanallah. E hoje em dia o Islã, ele alcançou todo o planeta Terra, como nós sabemos, subhanallah. Coisa bonita mesmo. E aí depois de um tempo, quando o Islã cresceu, esse Afif, radiyallahu anhu, ele aceitou o Islã. E aí é relatado que ele chorava, ele queria dizer o quê? Ele disse, Ya leitani kuntum arbia, ou seja, eu desejaria que eu fosse o quarto, eu queria ser o quarto. Ele chorava e dizia isso, tipo, eu vi 3 pessoas ali, eu queria ser o quarto dessas pessoas, subhanallah. Queria que eu fosse o quarto a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Porém ele esperou e o Islã cresceu, e aí ele se tornou muçulmano depois. Claro, alhamdulillah, ele se tornou muçulmano, mas ele queria naquele momento ter aproveitado mais de tudo isso do Islã, subhanallah. E o Islã, ele cresceu bastante. É relatado que tem sábios que mencionam, ou sábio que menciona que essa cena do profeta sallallahu alaihi wasallam juntamente com Ali, juntamente com Khadija, adorando Allah subhanahu wa ta'ala em frente à Kaaba, é uma coisa similar a quem? A Ibrahim alaihi salam, a Ismail alaihi salam e Hajar. Ou seja, Abraão, Ismael e Agar. Porque lá atrás, o que aconteceu? Ibrahim alaihi salam construiu o quê? A Kaaba, junto com o filho dele. E Agar estava, lembremos que Agar, juntamente com Ibrahim alaihi salam, o que ela fez? Ela apoiou Ibrahim. Quando ela soube que Allah subhanahu wa ta'ala que tinha dado comando para Ibrahim alaihi salam, para deixar ela e o filho dela, Ismail, naquele deserto que não tinha vida, ela falou, se o seu Senhor, ele ordenou que você fizesse isso, então eu confio nele. Subhanallah. Então 3 pessoas que estavam confiando em cada época. E aí tem alguns relatos para a gente finalizar a respeito de Ali radiyallahu anhu, que ele era próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eles brincavam. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam deu um apelido para ele, né, de Abu Turab, ou seja, pai da poeira. Nos próximos encontros a gente vai falar um pouco a respeito disso, né, do porquê disso. A gente vai falar a respeito de Fátima radiyallahu anha e como que era Ali e Fátima quando eles se casaram, e a gente vai falar o porquê disso, inshallah. E aí é relatado que Ali radiyallahu anhu, ele, subhanallah, ele trabalhava de várias coisas. Tinha várias questões que ele trabalhava. Então ele ajudava o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele ajudava na construção de edifícios ou de casas, né, ou seja, de pedreiro, de empreiteiro. E é relatado que uma vez ele trabalhou para uma mulher, e essa mulher deu para ele 12 tâmaras como pagamento. Subhanallah, imagina, ele relata que trabalhou o dia inteiro e deu 12 tâmaras para ele, uma fruta que tem no local ainda. Aí é relatado que ele soube que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava com mais fome que ele. E o profeta ele foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dividiu 6 tâmaras para cada, deu 6 tâmaras para o profeta sallallahu alaihi wasallam e pegou 6 tâmaras para ele. Eles começaram a comer ali, chegaram os sahabas, ficaram ao redor deles. Aí Ali, ele coloca as tâmaras dele próximas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí fala para os sahabas, olha o profeta, olha o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele come todas as tâmaras, ele come tudo e não deixa nada para mim, brincando com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Tipo, fala, olha, Ali, ele come a tâmara e come até o caroço da tâmara, mostrando que eles, subhanallah, tinha proximidade os dois ali. Então brincavam bastante. E era uma pessoa de caráter nobre, e o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia conselhos para ele e tudo mais. Dava para ele honra nas batalhas, era das pessoas linha de frente nas batalhas mesmo do Islã. Aí tem 2 questões que são grandiosas aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez ele disse, chegou certo dia, ele disse assim, aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, amanhã eu vou dar a bandeira da conquista de Khaybar
para uma pessoa que ama Allah e o seu mensageiro e Allah e o seu mensageiro o amam. Ou seja, Khaybar era um lugar? isso, exatamente. Era um lugar, uma cidade. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso: amanhã eu vou dar a bandeira da conquista de Khaybar para uma pessoa que ama Allah e o seu mensageiro. Ou seja, essa pessoa ama Deus e o seu mensageiro. E Deus e o seu mensageiro o amam. Aí Omar, ele relata: eu nunca quis tanto ter essa bandeira. Ou seja, eu nunca quis tanto ter essa bandeira comigo, ou essa liderança comigo. Omar, ele relata isso. Aí no outro dia as pessoas, tipo, com rumores ali, quem será que é essa pessoa? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, é relatado que ele procura Ali. Cadê Ali? Cadê Ali? Quando Ali vem, ele estava com problema nos olhos que ele não conseguia enxergar. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, um dos milagres, ele pega da saliva dele, passa no olho de Ali, e Ali volta a enxergar. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam dá a bandeira da conquista de Khaybar para ele, e eles conquistam Khaybar, subhanallah. E imaginemos que, subhanallah, todos nós queremos ser das pessoas que amam Allah e seu mensageiro, e queremos ainda mais que Allah e o seu mensageiro nos ame, né? Então Ali era dessas pessoas, subhanallah. Coisa linda mesmo. Então, das pessoas que a gente tem que seguir mesmo, subhanallah. E uma coisa ao contrário aqui. Na batalha de Tabuk, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele saiu e deixou Ali como governante para cuidar das mulheres e das crianças, né? Deixou Ali para cuidar da cidade. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, os hipócritas, munafiqin, começaram a falar para Ali radhiyallahu anhu: olha, o seu mensageiro te deixou aqui. Ou seja, ele não ama você, né? Ele não gosta de você. Saiu para a batalha e deixou você aqui cuidando das mulheres, das crianças. Começaram a colocar muitas coisas na cabeça de Ali. Subhanallah. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele voltou, ele percebeu que Ali estava dessa forma, né? Com essa indagação. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o que para ele? E Ali, você não gostaria que você fosse para mim como Arão, como Harun foi para Musa, como Arão foi para Moisés? Porém, depois de mim não tem nenhum profeta. Ou seja, quando Moisés saiu para receber a revelação, ele deixou quem? Deixou o irmão dele, Harun. Então ele fez essa comparação, subhanallah, para confortar Ali radhiyallahu anhu. Uma pessoa de caráter nobre, então. Para a gente finalizar, tem uma passagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz que estava Ali e Abu Bakr junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, isso numa batalha, subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Ao lado de um de vocês tem um anjo Micael, e ao lado de um de vocês tem um anjo Jibril. Subhanallah. Então uma coisa grande mesmo, né? E os sahabas, como que eles sabiam que a pessoa era hipócrita ou não? Quando Ali radhiyallahu anhu gostava dessa pessoa ou não? Se Ali não gostava dessa pessoa, essa pessoa era hipócrita. E se Ali gostasse dessa pessoa, essa pessoa não era hipócrita, subhanallah. Então essas são as coisas que nós lembramos hoje a respeito de Ali radhiyallahu anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.